Gente, boa noite. Todos me ouvem bem? Não? Todos? Tá ok? Legal. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito desse tema que nós estamos dialogando ao longo desse mês, em cima de um texto do primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Então, esse é o texto que vai conduzir toda a estrutura do nosso raciocínio ao longo da mensagem de hoje. Diz assim: sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrando em dias, cobriam-no com roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe aos seus servos, busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag sunamita. E a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele, e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizesse assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruía, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinha não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. E convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Meus queridos, nossa conversa hoje é a respeito do papel de pai, de sermos pais. E quando eu usar esse termo pai ou pais, entendam pais e mães. Eu não estou falando aqui somente de pessoas do gênero masculino. Não existem regras e nem fórmulas para sermos pais. Nós que já somos, sabemos disso. Nossos filhos são diferentes de nós. Então, ao falar para você, querer dizer para você que essa noite, siga um conjunto de regras que você vai ser um excelente pai ou uma excelente mãe, eu estaria mentindo para você. Mas a questão é que nós precisamos preparar nossos filhos para o dia em que eles não estarão mais próximos da gente. Um dia nós teremos que entregar os nossos filhos para a multidão, e diante da multidão eles precisarão tomar decisões. E com base em que eles tomarão essas decisões? Um dia, os nossos filhos, nós precisamos entender que nós não podemos controlar o que nossos filhos serão daqui para frente. Nós conseguimos fazer isso enquanto eles são pequenos. Nós temos no galpão uma série de crianças pequenas. E agora eu vi o Felipe, filho do Rodrigo e da Kelly, já dando seus primeiros passos. Daqui para frente, Felipe, já era. Porque você vai ter que correr atrás dele, entendeu? Não é mais trazer ele para você. E os nossos filhos vão esticando seus passos ao longo do mundo e vão conhecendo seus amigos, vão conhecendo outras pessoas, vão convivendo com outras pessoas. E nós precisamos também compreender claramente que os nossos filhos acabam sendo frutos de muitas vozes, não somente as nossas. Então, eles conviverão conosco como pais e conviverão também com outras pessoas, colegas, professores, até parentes que vão cruzar pela vida deles. Toda pessoa que passa pelos nossos filhos deixa um pouquinho delas com eles também. E vai chegar uma hora que nós, pais, não estaremos ou já não estamos próximos dos nossos filhos para ajudá-los a tomar decisões. E cabe a nós hoje entendermos, diante da proposta da cosmovisão cristã, o que ela entende a respeito de ser pai ou ser mãe, e qual o papel de ser pai e ser mãe diante do reino de Deus. Para que a gente entenda a cosmovisão cristã a respeito do papel dos pais, ou o que o cristianismo diz a respeito de qual é o papel dos pais, nós precisamos compreender primeiro sobre quais preceitos ou sobre quais fundamentos
o cristianismo ele constrói a sua relação familiar. O cristianismo ele constrói a relação familiar dele em cima do ensino dentro da casa. Ele não entende que criação de filho é realizada fora do lar. Ela é entendida que ela acontece dentro de casa. Então, quando se fala em educação de filhos, em cima daquilo que o cristianismo diz ser educar filhos, ele pensa em pais transmitindo valores para os filhos. E valores, desde já, eu posso adiantar que valores são diferentes de regras. Quando eu simplesmente moldo meus filhos em cima de algumas regras, eu estou querendo que eles sejam uma reprodução, uma cópia ou um clone de quem eu sou. Se você fizer do jeito que eu sempre fiz, você vai dar certo. E tem hora que não vai dar certo, porque eles são outras pessoas. E sendo outras pessoas, e tendo essas muitas vozes influenciando a cabeça deles, o que vai acontecer com eles naturalmente? Eles vão ter a sua voz de um lado, e eles vão ter os conselhos dos amigos, os ensinamentos dos professores, a convivência com outras pessoas, como outras vozes. O que nós podemos fazer por nossos filhos, a fim de que eles venham tomar decisões corretas, claras na vida? É dar valores. Valores, diferentemente de regras, eles alicerçam o nosso comportamento. Eles são o manual de informações que nós podemos oferecer para os nossos filhos para que eles venham a recorrer àquelas informações quando eles precisarem tomar uma decisão. E quando Deus institui um povo, lá no começo da história do povo de Deus, ele já deixa claro que é papel dos pais entregar esses valores aos seus filhos, e um dos textos clássicos que constantemente eu trago aqui para nós é o texto de Deuteronômio capítulo 6, logo no começo. O que estava acontecendo aqui? Israel estava recebendo de novo a instrução a respeito dos fundamentos dela, e depois de Deus dar esses fundamentos através da voz de Moisés, ele fala isso que está escrito. Ele pede para Moisés dar esse recado que está escrito aí e vocês estão lendo comigo. E ensinarás esses fundamentos a teus filhos e delas falarás assentados na sua casa. Então, primeira dica para nós que queremos criar filhos com valores, a fim de dar a eles a opção de fazer escolhas certas, é construir a educação deles em cima de fundamentos claros. Mas o que Israel precisa ensinar para os seus filhos? É o que vem nos versículos 4 e 5, que são os versículos anteriores a esse. Eles dizem assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Esse é o fundamento sobre o qual a educação do povo de Deus era construído. O fundamento sobre o qual a educação do povo de Deus era construída era amar a Deus acima de todas as coisas. Era amar a Deus acima de todas as coisas com todo o seu coração. Era amar a Deus acima de todas as coisas com toda a sua alma. E amar a Deus acima de todas as coisas com todas as suas forças. Ou seja, se você quer construir a educação do seu filho em cima de valores que o ajudarão a tomar decisões sábias lá na frente, então a primeira coisa que nós pais precisamos fazer é ensinar os nossos filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Infelizmente, não é o que eu tenho visto com frequência. Fazendo uso de algumas imagens que às vezes eu cruzo nas redes sociais que eu faço parte, eu vejo pais ensinando seus filhos a amarem mais o seu time de futebol do que a Deus. Eu vejo pais ensinando seus filhos a amarem mais a sua profissão do que a Deus. E toda vez que você ensinar seus filhos a amar mais o seu time de futebol do que a Deus, são aqueles recursos que ele vai ter para usar quando ele tiver que tomar uma decisão na frente. E o fundamento da fé cristã, ela parte desse único princípio, desse alicerce. Imagina você construindo uma casa, essa é a base. Eu preciso ensinar meu filho a amar Deus.
Mas ele não tem que amar só na mente dele, ele tem que amar esse Deus no coração dele. O amor dele por esse Deus tem que valer a alma dele. E o amor dele por esse Deus tem que colocar as primeiras ou as melhores energias dele nesse amor. Porque, para a Bíblia, filhos de sucesso, diferente da cultura que a gente vive, não são filhos bem empregados. Para a Bíblia, filhos de sucesso não são filhos com dinheiro e com a conta bancária cheia de dinheiro. Para a Bíblia, filhos de sucesso não são filhos que simplesmente têm 4 ou 5 diplomas de faculdade. Para a Bíblia, filhos de sucesso são filhos sábios. Por isso que Salomão, na sua enorme sabedoria, lá no capítulo 23 de Provérbios, nos versículos 24 e 25, ele vai dizer assim para a gente: que prazer ter filhos sábios. Então dê alegria ao seu pai e à sua mãe. Porque na Bíblia, ter filhos de sucesso é ter filhos sábios. E uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe fazer as escolhas da maneira certa. E tem mais, Salomão ele vai mais fundo. Se você quiser ser uma pessoa sábia e ter filhos sábios, já no capítulo 9 de Provérbios, versículos 10 e 11, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, uma outra forma dele falar de Deus, é entendimento. Pois, por meu intermédio, os meus dias serão multiplicados e o tempo da minha vida se prolongará. Ele até nos dá uma dica aqui essa noite, que se nós colocarmos Deus como a pessoa mais amada, como a pessoa onde nossos filhos gastam as melhores energias deles, onde eles buscam entendimento para ter sabedoria, se nós fizermos isso, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter dias melhores, ele vai ter dias prolongados. Eu gosto muito desse texto de Salomão, inclusive eu usei 2 cores para sublinhar esse texto. E as 2 cores, elas nos apontam para pontos similares. Por exemplo, ele diz que o temor do Senhor e o conhecimento do Senhor dá 2 coisas para os nossos filhos, ou para nós, se você quiser usar isso para você. Nos dá, primeiro, conhecimento, primeiro, sabedoria e nos dá entendimento. Quando nossos filhos precisam tomar uma decisão, eles precisam de sabedoria. Quando nossos filhos precisarem tomar uma decisão, eles precisam entender de onde vem essa decisão deles. Então nós precisamos tomar muito cuidado e prestar muita atenção aonde que nós estamos focando as fontes de sabedoria dos nossos filhos. Porque é muito bonitinho você tirar foto do seu filho amando o seu cantor predileto. É muito bonitinho você tirar foto do seu filho com a roupinha que você acha bonita e acha que ele tem que usar. Se for gêmeos, pior ainda. Mas o que faz mais sentido, diante da proposta que as Escrituras trazem para o nosso coração, é que se você quiser ter que filhos de sucesso, não são filhos que têm, mas são filhos que são. E para ser, eles precisam ter o alicerce das suas vidas no lugar certo. E o lugar certo é buscando sabedoria e entendimento em Deus. Tem uma psicóloga que eu andei acompanhando para tratar desse assunto, e ela falou uma coisa, ela escreveu algo no seu texto, que foi muito profundo para o meu coração, que volta, e é uma reflexão aqui, o que eu estou trazendo para nós, já não é nem uma reflexão da Bíblia. Eu estou trazendo uma reflexão de alguém que dialoga com pais a respeito de criação de filhos. E você vê que, se você vê que essas pessoas que tratam criação de filhos como algo muito sério, elas dialogam na mesma página que nós estamos conversando hoje. A Deise Azevedo, que é psicóloga e trata dessa questão de criação de filhos, no seu texto ela escreve assim: aquilo que os pais não ensinam em casa para os filhos, a vida se encarrega de ensinar de uma forma mais dura para ambos. Se você se omitir de ensinar os seus filhos, manter os seus filhos nesse caminho que o Danilo falou no começo do texto, eles vão aprender da pior maneira lá fora. E 2 pessoas vão sofrer lá na frente, eles e vocês. Eles e vocês. Voltando para o texto que a gente leu no começo, o que esse texto estava nos dizendo a respeito disso? Na verdade, esse texto é muito mais uma provocação do que trazer uma resposta exata.
Quem escreve esse texto, quem está nesse texto, o que está acontecendo nesse texto, a cena é a seguinte: Davi estava morrendo. Davi foi um ótimo rei. Um ótimo rei. Nunca houve rei em Israel como Davi. Mas Davi foi um péssimo pai. Se teve uma coisa que Davi não deu certo na vida, foi ser pai. Davi, naquela época, como era permitido por lei, tinha diversas mulheres. Ele tinha diversas mulheres. Apesar de ter diversas mulheres, ele quis uma mulher que não era dele. E o primeiro erro que Davi cometeu no ambiente familiar da vida dele foi adulterar com Batseba e mandar matar Urias para ter aquela mulher. E a primeira consequência desse erro familiar de Davi foi a morte do seu primeiro filho. Mas Deus é tão bondoso e tão misericordioso que da mesma mãe nasce depois Salomão, esse que escreveu os textos que nós fomos. Mas Deus falou que Davi não iria ser punido diretamente por causa desse seu erro familiar. E eu acredito que um rei deveria ser alguém extremamente ocupado, com uma agenda extremamente tomada, e não tinha tempo para educar seus filhos em casa. Eu imagino que um rei era alguém que terceirizava a educação dos seus filhos para babás, para professores, para outras pessoas, e ele mesmo não cuidava dos seus filhos. E quando eu imagino esse rei vivendo essas experiências lá atrás, eu imagino todos nós vivendo as nossas experiências como pais hoje em dia, onde nós enchemos nossas agendas de tarefas, onde nós somos tomados pela rotina do nosso trabalho e nós não temos tempo de qualidade com nossos filhos para conversar com eles e, principalmente, educá-los nesse caminho que Deus dá, que lhes dará sabedoria, entendimento e recursos para que eles venham a tomar decisões sábias lá na frente. Davi foi um péssimo pai. E nós somos péssimos pais. Porque educação, quem dá educação para o seu filho, quem vai dar educação para o seu filho não é a professora da escola. Alguns dos seus filhos agora estão com várias professoras naquela sala. Elas não estão educando seus filhos. Elas estão dando a eles um rumo. Mas se vocês não pegarem aquilo que elas estão ensinando lá dentro e levarem para a casa de vocês, aquela informação fica perdida. Porque educar filhos é papel nosso. Educar filhos é papel nosso. Davi, sendo um péssimo rei, para você entender as consequências Davi sendo um ótimo rei e um péssimo pai, além dele perder logo de cara o primeiro filho, a sua filha, Tamar, foi estuprada pelo seu irmão Amon. E por isso, Absalão, esse que é citado no texto que a gente viu, assassina Amon por ter estuprado a irmã dele. Salomão viveu 2 anos na mesma cidade que Davi, sem visitar o pai, diz o texto bíblico. E essas são algumas das consequências na vida da nossa família, quando nós abrimos mão de dar os alicerces certos para os nossos filhos, para que eles venham ser pessoas de sucesso e, por assim dizer, pessoas sábias. Porque nós queremos que eles sejam bons profissionais, nós queremos que eles tenham bom dinheiro, nós queremos que eles vistam as roupas de grife, nós queremos que eles tenham uma boa casa, mas nós abrimos mão da educação nos caminhos do Senhor. Não são poucas as vezes que eu vejo pais abrir mão do único momento que talvez seu filho tenha de ter contato com a Bíblia, considerando que ele não tenha na sua casa, que é trazer na igreja. Porque não tem tempo, é final do jogo. Eu estou muito cansado, amanhã é segunda-feira. A minha agenda está tão cheia de segunda a sábado que domingo eu não consigo ir lá e levar ele. Mas se você faz parte pelo menos desta comunidade, ou de alguma em que você batizou o seu filho nela, naquele dia que você estava aqui na frente, diante de Deus e da comunidade, pelo menos na minha frente, você prometeu que iria educá-lo todos os dias, nos caminhos do Senhor, e trazê-lo na igreja com zelo, sem abrir mão disso nenhum dia. Nós não entendemos, nós sofremos às vezes as consequências que Davi sofreu no seu papel como pai, porque nós repetimos os mesmos erros de Davi nos dias de hoje. E nós achamos que nós não sofreremos as consequências que Davi sofre. Davi nunca contrariou Adonias. E por isso Adonias
foi lá se consagrar rei, quando na verdade o rei escolhido por Davi foi Salomão. E a história diz que Salomão foi o próximo rei. Agora, porque aquele pai nunca contrariou o filho, ele se achou no direito de fazer o que ele podia fazer, o que ele queria fazer. E se você não contrariar o seu filho lá na frente, ele vai achar que ele pode fazer o que ele quer fazer com o direito que ele tem. Tem hora que nossos filhos precisam ser aborrecidos por nós. Aliás, Provérbios capítulo 19, versículo 18 diz assim: castiga o seu filho sim, enquanto há esperança. Minha avó tinha um ditado que falava assim: pepino se desentorta enquanto é pequeno. Eu vejo o pai não querendo desentortar filho pequeno, e depois ele sofre mais lá fora, que outro vai desentortar ele, viu? E não vai desentortar com o amor que você teria de desentortar. A Bíblia não tem nada contra você castigar o seu filho, aqui também não estou entrando em mérito em tipos de castigo, se é com chinelo, não é isso que eu estou falando. Ela diz que filho precisa ser repreendido, filho precisa ser castigado. Independente do tipo de dor, castigo tem que causar perda. Agora eu vejo pais hoje em dia castigar filhos sem trazer sobre, querer castigar filhos, querer educar filhos, perdão, sem causar perda no castigo. Cláudio, o que você está dizendo que é perda no castigo? Ele sentiu que se ele tem que sentir que se ele fez algo de errado, ele vai perder algo. Eu não sei se a saída, o passeio, não sei o que é. Isso aí isso é de fórum da sua casa, é você que vai ter que resolver com o seu filho. Mas eu vejo o pai, por exemplo, querendo castigar filho, beneficiando o filho. Sabe? Eu tenho uma raiva, desculpe eu confessar meu pecado, profunda, com essa história de achar que castigar filho é colocar ele para pensar. Vai pensar em quê? Você não ensinou para ele o que ele tem que fazer certo? Isso tem dois problemas. A pessoa coloca para pensar para se livrar do problema, porque coloca o moleque lá num canto na casa virado para a parede, que ele não sabe nem no que ele está pensando, não tem referência, não tem fundamento, não sentou com a Bíblia diante dele e fala assim: filho, está vendo aqui, ó, onde você errou? Não, ele simplesmente quer se livrar. Esse tipo de pai, ele quer se livrar do problema, ele não quer educar o filho. Porque o pai que quer educar o filho, ele pega o filho, coloca ali o parâmetro na frente e fala: ó, é isso aqui que você está errando, entendeu? E o castigo vai ser esse. Castigo tem que provocar dor. Não tem jeito. O castigo ele só não pode provocar dor. O problema do castigo é o que diz a segunda parte desse texto. Você não pode castigar com as suas emoções, quando você está com raiva do seu filho. E Salomão diz isso com muita clareza: mas não deixe que o teu ânimo se exalte até o matar. Também não adianta você não educar e depois você ficar com raiva do seu filho e querer descontar sua frustração sobre ele. É isso que a Bíblia está dizendo. Você tem que educar. Precisa haver castigo. Filhos precisam se aborrecer. Também não são poucas as vezes que eu presencio de forma familiar e extrafamiliar pai não aguentar a dor do castigo do filho. Castiga, daqui a pouco ele mesmo está arrependido de colocar o filho de castigo. Você já viu isso? Ai meu Deus, mas será que... Aí sabe o que vai acontecer com essa criança? Lá na frente ele não vai respeitar o chefe. Ele não vai respeitar a esposa. Ele não vai respeitar o marido. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, eu demorei para entender o que Paulo queria falar com isso, quando Paulo fala assim: pais, não irritem os seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Paulo vai de encontro com aquilo que Salomão pensava. Paulo vai de encontro com aquilo que a gente está conversando até agora, que são os alicerces de uma educação cristã, para que nós tenhamos filhos sábios. Ele diz assim, que pais que não criam seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor, eles irritam seus filhos. Deixa eu dar um exemplo. Certa vez a gente foi chamado para orar por uma família cujo filho, ou a filha, eu nem lembro na época, estava sofrendo de um problema de pele gravíssimo. Gravíssimo. E se coçando. Aí chamaram a gente para orar, fomos lá, oramos. Depois de orar, fazermos o nosso papel pastoral, e nós começamos a conversar com os pais. Um descontrole emocional profundo. Profundo. Uma falta de sabedoria para tratar com os filhos profunda.
Aí eu cheguei e tive que falar com os pais assim, eu orei pelos seus filhos, mas o problema está com vocês. É o descontrole emocional de vocês que está fazendo seus filhos ficarem doentes. E depois, porque pai que não cria e educa o filho no caminho do Senhor, irrita filho. Tem um monte de criança irritada aí, porque pai não tem educação. A falta de educação é dos pais, não é dos filhos. E tem um monte de criança irritante também por causa disso. Porque a falta de educação é dos pais não dá limite. Filho, aquele ele é mais velho, você tem que dar o lugar. Quando alguém fala, independente de ser adulto ou criança, você precisa ficar quieto, para esperar a sua vez de falar. Não é falar junto. Às vezes a gente entra em casa que é um tumulto, um monte de gente fala, ninguém se entende, ninguém diz nada. E as crianças ficam assim. Pais falam palavrões como se achassem que filhos não entendessem o que você estivesse falando. Eles entendem e vão reproduzir. Esses dias um sobrinho meu foi em casa falando um monte de palavrão. Eu virei para ele ver onde que você aprendeu esse negócio, cara? 7 anos de idade. 7 anos de idade. Eu não sei. Eu tenho uma teoria sobre palavrão, que quem fala muito palavrão é porque lê pouco. Porque tem tanto sinônimo no dicionário que eu posso usar sem precisar de um palavrão. Acho que palavrão vai explicar o significado das palavras. Não precisa. Enquanto a cultura ensina os nossos filhos a terem coisas, o Evangelho ensina os seus filhos a serem discípulos de Cristo. Nós vivemos num processo aí fora de coisificação da educação. Nós queremos que nossos filhos se eduquem e entendemos que eles estão se educando para ter coisas. O Evangelho fala assim, não, é outro caminho. Enquanto esse grupo fala para cá, o Evangelho fala assim, viu, seu filho pode ter pouca coisa na vida, mas ele vai ser um homem sábio. A sua filha pode não ter o carro do ano, pode ter um poisé, mas ela vai ser uma menina sábia. Ela vai saber respeitar seus pais, ela vai saber respeitar seu marido, ela vai saber respeitar seus filhos. Nós invertemos o ser pelo ter, porque se tornou mais importante encher a agenda dos nossos filhos para que eles tenham mais coisas do que o caráter e a moral que eles precisam ter alicerçados no único conhecimento que pode dar recursos infinitos para a vida deles, aonde quer que eles estejam, e um dia eles vão estar sem vocês, que é no Senhor. Tem um texto de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 15, onde Jesus, que é o Evangelho vivo, é um agente transformador da vida de crianças. Jesus estava sentado, e aqui vem o texto, porque eu amo que o Arthur fale comigo. Arthur, pode deixar, eu não ligo. Arthur, Pedro, pode falar do Murilo, pode falar todo mundo junto, que não me incomoda profundamente. Eu acho que é o papel deles na igreja é esse mesmo. Porque, olha só por quê. Mateus 19, 13 e 15. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Deixa eu explicar o que estava acontecendo aqui. Na cultura de Jesus, lembra, só para a gente acha que Jesus já vivia a nossa cultura como igreja. Não, nós somos cristãos por causa de Jesus. Cláudio, o que a Bíblia entende como cristão? Alguém que entende que Deus é criador de todas as coisas, que nós sozinhos não conseguimos viver sem Ele, que Deus nos resgata na morte e na ressurreição de Cristo, e por isso nós entregamos o nosso coração a esse Deus. E quando nós entregamos o nosso coração a esse Deus, a vida de Deus passa a fazer parte da minha, e aí eu sou chamado cristão. Se não for assim, não é. Você pode ser usuário daquilo que Jesus fala, mas cristão precisa se render aos pés de Jesus, cristão precisa se batizar aos pés de Jesus, cristão precisa ser convertido a Jesus, cristão precisa mudar a direção da vida dele para deixar de seguir sua própria vontade para seguir a vontade de Jesus. Então, cristãos são esses. Se você quiser que seu filho seja educado no caminho de Deus, converta-se você primeiro. Ou, usando o português teológico correto, permita que Deus converta seu coração primeiro. Trata o seu coração primeiro. Não adianta você querer ensinar uma coisa para o seu filho que nem você segue. Você vai ter problema contigo, com Deus e com seus filhos.
E aí trouxeram um monte de criança para Jesus. Na cultura de Jesus, que não era cristão, cristão vem depois de Jesus, era hábito naquela cultura levar os filhos para os rabinos, como Jesus era entendido, imporem as mãos e orar por eles. Isso era um costume da cultura dos judeus. Jesus era judeu, você sabe disso, né, Pablo? Jesus era judeu. E aí, nessa cultura, estavam levando algumas crianças para Jesus. O que os adultos que se incomodam com crianças estavam fazendo? Tira esse moleque daqui, estão só atrapalhando. É Jesus. Como se Jesus não gostasse de crianças. Jesus ama crianças. Então Jesus falou assim, peraí, não façam isso. Não façam isso, por favor. Não façam isso. Permitam que eles venham. E aí ele ainda olha para nós adultos e fala assim, se vocês quiserem chegar no reino que me pertence, vocês precisam ser semelhantes a eles. O que é ser semelhante? Teimoso? Não é isso. Vocês precisam ter essa inocência dessas crianças. Porque as crianças que eram levadas para Jesus eram crianças muito pequenas, que nem aí o Arthur, que nem... Eram crianças pequenas, que não tinham condições ainda nem de falar uma palavra. Então, pais, mães aqui presentes e que me ouvem, primeiro, tornem-se discípulos de Jesus, porque seus filhos serão seus primeiros discípulos. Jesus dá uma ordem a todos nós, vão e façam discípulos. E a gente começa a fazer discípulos dentro de casa, não é na rua. Não é na rua. Se você não começar a fazer discípulos dentro de casa, você não consegue fazer discípulo na rua. Às vezes algumas pessoas me perguntam, Cláudio, como é que eu trato com Jesus, com as pessoas da rua? Começa a tratar dentro de casa, já estou te dando uma dica. Tem um pastor norte-americano chamado Ed Stetzer, ele tem uma empresa norte-americana que ela faz estatísticas do mundo cristão. Ela é uma empresa só disso. Como é que hoje o cristianismo impacta na cultura? Esse ano, ele fez uma pesquisa em 2.000 famílias cristãs. E a pergunta da pesquisa era assim, eles queriam famílias, para situar melhor nossa mente, que já tivessem filhos aí na faixa dos 18, 30 anos de idade. Filhos que continuavam a ir à igreja com seus pais, tá? E a pesquisa queria entender o seguinte, como que seus filhos, com 18 e 30 anos, enquanto um monte de adolescentes tem um monte de oportunidade aí fora, como que eles continuam com vocês ainda dentro da igreja? Essa era a pergunta da pesquisa. E essa pesquisa feita com 2.000 cristãos apontou o seguinte, apontou que filhos, adolescentes e adultos que continuam com seu pai na igreja, nessa idade, foram aqueles filhos que cresceram em lares que tinham práticas cristãs elementares dentro da sua casa. Você quer que seu filho vá à igreja? É que a pesquisa apontou. Educa ele dentro de casa. Aí eu vejo o pai querendo que o filho vá à igreja e não educa ele dentro de casa. Você quer que ele ame a sua igreja? Se você não educa seu filho, se nós não educamos nossos filhos dentro de casa, não ensinamos ele a amar a Deus dentro de casa, como é que nós vamos querer que eles amem a Deus na igreja? Não tem sentido. Não tem sentido, gente. Sabe o que me soa isso? Desencargo de consciência. Como eu não tenho competência para fazer em casa, eu quero que ele faça na igreja. Isso me soa incompetência, sinceramente, desculpa a palavra, mas é isso que me soa. Eu tenho que começar dentro de casa. E aí eu termino a minha fala de hoje com 6 práticas espirituais diárias. E aqui eu quero também ajudar alguns pais que talvez tenham filhos adolescentes e adultos. Todas essas práticas você consegue praticar com seus filhos dentro de casa, mesmo que eles sejam adolescentes e adultos. E eu creio que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele consegue tratar seus filhos adolescentes e adultos se essas práticas se tornarem práticas elementares. O que é alguma coisa elementar, básica na sua casa? Primeira prática, leia a Bíblia para seus filhos e com seus filhos. Aquilo que nos coloca no fundamento, que alicerça a nossa casa, não é a mensagem do Cláudio que você ouve no celular, é a Bíblia. A minha mensagem
é uma leitura da Bíblia. Então, se você não lê a Bíblia para o seu filho e com o seu filho, como é que você vai querer que ele entenda dos fundamentos da vida dele? Aí tem pais que não leem a Bíblia nem para ele mesmo todo dia e querem que seus filhos sigam a Bíblia. Não tem como. Na última semana você leu a Bíblia para seu filho quantas vezes? Na última semana você leu a Bíblia com seus filhos quantas vezes? Segunda prática, ore pelos seus filhos e com os seus filhos. Os nossos filhos têm que nos ver, orar no mínimo a mesma quantidade de vezes que você vê você xingando a mãe dele. Não, porque quando a gente tem que falar algo ruim, a gente fala rápido. Mas seu filho te vê orar? Já entrou no seu quarto e viu você com o joelho no chão? Você chamou ele e fala, filho, quando ele fala assim, pai, mãe, eu estou com dificuldade numa prova, você chamou ele e fala assim, vem aqui, vamos orar. Vocês entendem? Não é a igreja, não é a professora de escola dominical que educa nossos filhos, como também não é a professora da nossa escola. Há pouco tempo estava sendo, inclusive, votada uma lei para pais educarem filhos em casa. Eu acho um barato isso. Não sei como é que isso acontece no Brasil, no custo do Brasil, mas eu acho fantástico isso. É uma cultura que tem em muitos países e dá certo. Com a Bíblia é a mesma coisa. Terceira dica, ensine seu filho a servir a Deus. Ensine seu filho a servir a Deus. Tem pai que senta na igreja de segunda a sexta, não presta um serviço a Deus na igreja e quer que o filho lave o prato em casa. Se você quer que seu filho sirva a Deus, deixa ele te ver servindo a Deus. Se engaja no ministério. Mostra para ele o que é servir a Deus. A gente está aqui com alguns ministérios no gargalo, com gente trabalhando dobrado. E a responsabilidade de deixar a nossa igreja bonitinha domingo não é dessas pessoas, é da igreja. É que eles entenderam antes da gente, e alguns deles têm filhos pequenos, que se eles quiserem que seus filhos sirvam um dia, eles estão servindo antes, para seus filhos verem eles servindo. Quarta dica. Ouça e cante músicas cristãs com seus filhos. Quem me conhece sabe que eu não ouço só música cristã. Hoje eu estava ouvindo Gary Clark Jr. ao som da guitarra e fazendo mensagem. Olha que é um tocador de blues. Mas a música ela tem um poder arrebatador. Tem coisas que as minhas palavras não alcançam. Às vezes você sai daqui e você não lembra nem do que eu falei. Mas você vai batendo com o pezinho com a música, no mínimo o ritmo já te contagiou. Quando nós temos filhos, nós temos que ter a preocupação de ouvir músicas cristãs com ele. Música boa, tá? Tem muita música cristã que é porcaria. Música boa. Música... Cláudio, como é que eu sei se uma música cristã ela é boa ou é ruim? A premissa é a seguinte, uma música cristã boa, ela fala mais de Deus do que de você. Eu estava ouvindo um cantor, que até nós estamos tocando algumas músicas dele aqui, a música me encantou. Quando eu fui ouvir o CD inteiro, o CD não, né? Tá meio fora de moda, assim, eu disse, né, cara, do CD, fala a verdade, tá me zoando, né? Quando eu fui ouvir o resto das músicas deles no meu aplicativo, melhorou. Cara, não serve nem para fazer volume na minha lixeira. Música cristã boa fala mais de Deus do que da gente. E existe um universo gospel aí que a turma gosta, porque é embaladinho, né? Que fala mais do que eu quero com Deus do que eu tenho que responder a Deus. Ouça com seus filhos. Você educa seus filhos com música. Penúltima dica. Evite que seu filho seja um consumidor de igreja. Evite. Isso começa em casa. E a minha última dica. Palavras incentivam. Exemplos arrastam. Se você quer que alguma mudança aconteça na vida do seu filho, que ela comece com você.
que ela comece com você. Não vem com essa história de casa de ferreiro e espeto de pau. Se você quer que comece, que passe por eles, começa com você. O seu objetivo como pai ou mãe não deve ser criar filhos perfeitos. Não é esse o modelo de sucesso da Bíblia. Mas transmitir a eles a sabedoria necessária para uma vida bem-sucedida. E vida bem-sucedida de um filho. Não são filhos com dinheiro no bolso, cheios de diplomas, com carro novo. Para a Bíblia, um filho bem-sucedido é um filho sábio, que sabe fazer as escolhas corretas, no único alicerce que a Bíblia nos dá. Ama o Senhor acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. O tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que lutarei com a minha integridade. Talvez eu não esteja certo do que fazer, mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. Eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Leia-se, pai e mãe. Vamos orar? Senhor Deus, nós fomos alimentados pela Tua palavra essa noite, que nos levou a refletir a respeito dos nossos papéis como pais. E esses papéis não são fáceis de cumprir, não há regras. Mas o Senhor nos mostrou que na Tua palavra há fundamentos capazes de construir alicerces sólidos nos corações de nossos filhos. E um dia, quando nós não estivermos mais aqui, ou nem estivermos mais com eles, para guiá-los, protegê-los, preservá-los, nós precisamos confiar na nossa educação. Pois é a nossa educação que fará com que eles se tornem homens e mulheres de sucesso a teus olhos. Ou seja, homens e mulheres cheios de sabedoria para fazer a escolha certa, porque acima de tudo e antes de mais nada,
em todas as escolhas na sua vida, eles reconheceram o Deus da vida deles. Então, ó Deus, a nós pais, aqui esta noite, ou que nos ouvem, a nós pais que achamos que não temos tempo, que ainda não temos tempo, eu oro ao Espírito Santo do Senhor, para que desça nesse lugar e diga: ainda há tempo de você orar com seu filho, de você ler a Bíblia com seu filho, de você cantar e ouvir músicas com seu filho. Ainda há tempo de você servir a Deus ao lado do seu filho. Ainda há tempo, meu amigo, minha amiga, de você fazer a coisa certa. Ainda tem tempo. E eu oro ao Senhor nesse instante, para que o Espírito Santo de Deus entre com profundidade no teu coração e te ajude a fazer a coisa certa. Porque filhos, como disse o Danilo no começo do nosso encontro, filhos são presentes do Senhor, herança de Deus, que dá sentido a todo o trabalho da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.